Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos ser líder para os outros e não para Deus. Quando você é líder para Deus, Deus vai te colocar líder sobre os homens. Mas quando você quer ser líder só para os homens, Deus te abate, como Saul. Saul queria ser líder para o povo, ele queria agradar o povo. O que Deus fez? Tirou a unção dele. Davi queria agradar a Deus. Sabe o que Deus fez? Deu um reino para ele. Uau, aleluia. Queridos, quantos de nós falamos que cremos em Deus? Poucos de nós praticamos a fé que dizemos ter. Muitos abrem a boca para dizer eu creio, mas na hora de provar a fé, se torna mais incrédulo do que aqueles que nunca disseram ter fé naquele que reina e vive. Eu quero que você entenda que nós estamos finalizando um ciclo, um ano, e já estamos entrando em outro. E se nós não tivermos atitudes de fé, a nossa vida vai ser a mesma. Às vezes você diz, Senhor, eu tenho fé que o Senhor vai me curar. Aí na hora que recebe o diagnóstico médico, desaba. Eu não acredito mais. Meu Deus, por que isso aconteceu comigo, irmão? Essa leve e momentânea tribulação que você está passando, com fé, será um peso de glória maravilhoso. Você vai viver dias extraordinários. Se é com você que eu estou falando, então se expresse de alguma maneira, porque é isso que o Senhor vai fazer na tua vida. O que eu quero que você entenda, irmãos, nessa noite, é que nós precisamos sair do campo das declarações e começarmos a entrar no campo das ações. Não estou dizendo para você parar de declarar fé, mas estou dizendo para você que está na hora de você viver com atitudes de fé. Esse texto que nós lemos, irmãos, ele começa dizendo assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, olha a atitude, que se aproxima, é uma atitude, é de ir e se aproximar. Creia que Ele é Deus e que existe uma recompensa para quem crê nele. Irmão, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Isso não é ideia humana. Se não for os homens com a fim de obter alguma coisa que começaram a dizer que para você, que você tem que crer que Deus vai recompensar você, não, é palavra de Deus. Quando nós cremos, há uma recompensa. Mas eu quero que você compreenda nessa noite que nós precisamos ter atitude para que essa fé aconteça. Existem coisas que a gente não entende e critica. E quando a gente critica, a gente é impedido de viver, porque a crítica nos impede de viver aquilo que vemos. Porque nós temos tendência, irmãos, a criticar o que os outros fazem para alcançar os seus resultados. Mas nós temos dificuldade de ter as mesmas atitudes. Nós queremos, irmãos, ter o que os outros vivem, sem ter a capacidade de ter atitude do mesmo jeito. E eu não estou falando para você olhar para as coisas apenas aqui da terra, não. Eu tenho orado para o Senhor nos fazer viver um tempo de avivamento nessa igreja. Nós vamos viver um tempo de avivamento nessa igreja. Amém ou não amém, irmão? E o que eu quero que você entenda é que eu quero que essa igreja seja uma igreja de milagres. Eu tenho orado, eu tenho dito, Senhor, eu quero que essa igreja viva uma vida de milagre. Irmãos, olha, dinheiro não é milagre. Milagre é o que Deus faz quando Ele quer te dar. Mas um coxo andar é milagre. Um cego voltar a ver é milagre. Um surdo voltar a ouvir é milagre. Um morto ressuscitar é milagre. E eu quero dizer para você que é possível nós vivermos isso aqui nessa igreja, amém? Eu quero dizer para você que é possível, e não é só eu orando não, você vai orar e pessoas vão ficar curadas, Deus vai te usar, quantos creem nisso aí, diga glória a Deus. Mas para que isso aconteça, pastor, o que é necessário? Fé. Nós temos que acreditar. Recentemente, eu tive conversando com um evangelista, e ele nem sabe, né? Ele nem sabe, mas ele tem respondido algumas perguntas que eu tenho feito para Deus. Nas minhas orações eu tenho dito, Senhor, eu quero viver isso aqui.
como é que eu faço? Me ajuda, me direciona. E o evangelista chegou perto de mim, e ele disse assim: tem gente que vai para o quarto, pastor Wando, perguntar isso, o que eu tinha perguntado para Deus. E a resposta é essa. Nós temos que agir, temos que fazer. Ele contou um testemunho lindo, que ele estava indo para uma casa de uma senhora, passou, eles estavam orando na rua, eles saem orando na rua, pediu para orar pela irmã, pediu para orar, ele orou e a irmã começou a chorar, porque ela não enxergava, e ela voltou a ver, bem que em Ribamar, está acontecendo aqui em Ribamar, pessoas estão voltando a enxergar, pessoas estão voltando a ouvir. Era para você ter dado um glória a Deus tão forte, mas para estrondar isso aqui, porque isso é fé. Nós precisamos viver, irmãos, como igreja, precisamos ser como igreja. A igreja, irmãos, ficou tão capitalista de um jeito, que parece que fé é só quando eu compro um carro sem poder, como compro uma casa sem poder. Parece que eu só tenho fé se eu não tinha, andava de bicicleta, agora eu ando de BMW, aí eu tenho fé. Não, irmãos, a fé não é essa. E isso é resultado de quem anda com Deus, porque a Bíblia mesmo diz que nós nunca vimos alguém agradar a Deus e mendigar o pão. Deus vai te dar todas as condições que você necessitar para cumprir o teu chamado de fé nessa terra. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. Mas Deus tem nos chamado para andar com fé. Primeira coisa que eu preciso aprender a ter atitude de fé é que a fé é uma decisão. Eu preciso ter fé. Irmãos, olha, quando tem umas tardezinhas aí, tem umas coisas interessantes. Gente diz: eu pedi paciência, Deus me deu problema para me aprender a ter paciência. E é desse jeito que funciona. Quando a gente pede fé, Deus vai usar de situações para a gente exercer essa fé. A decisão é nossa. Você precisa decidir crer. Pastor, parece que as coisas estão, sei lá, esse dia está tudo de mal a pior na minha vida. Qual tem sido tua decisão? Crer nos resultados externos ou tirar de dentro de você uma atitude que vai mudar essa situação? O apóstolo Paulo, irmãos, devia estar vivendo uma situação difícil. Ele diz assim: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio. Irmãos, e nós estamos falando de um homem que foi apedrejado, o Senhor passou por situação de naufrágio, foi um homem que irmãos, foi preso. Irmão, ele tinha todos os motivos para viver melancólico, porque ele estava fazendo o que era certo. Ele estava pregando o evangelho, onde ele passava, ele curava enfermo, ele expulsava demônios, ele libertava pessoas do cativeiro da sua mente. Irmãos, chega uma hora na vida dele que ele, cheio de fé, eu acho que alguém começou ali a dizer para ele: rapaz, mas que Deus é esse, né, que deixa tu sofrer tanto? Ele: rapaz, esquecendo-me das coisas que eu já passei, eu prossigo porque existe alguma coisa melhor do que isso aqui. Irmão, sabe por que você se dói tanto com as coisas da terra? Porque você se esqueceu que você não é daqui. Quando nós entendemos que nós não somos dessa terra, nada daqui nos afeta, irmão. Nós precisamos entender que nós somos peregrinos, como o texto diz no livro de Hebreus. Esses homens que viveram aqui e foram extraordinários, foram homens que entenderam que eram peregrinos aqui na terra. Eles não acumulavam coisas aqui, eles faziam alguma coisa para Deus aqui, por decisão. Se você olhar a história, irmãos, de Davi, ele foi ungido rei 3 vezes. Foi. Samuel 17, ele estava lá nas malhadas trabalhando. Samuel foi lá, ungiu ele rei. É rei, ungido, consagrado por Deus. Foi rei, ungido, consagrado por Deus. O profeta saiu lá da sua cidade, foi lá para a casa do pai dele. Disse que ninguém comia, honrou ele. Ninguém vai comer enquanto ele não chegar. Quando ele chegou, derramou-se, aleluia, que unção maravilhosa. Irmão, se fosse nesse tempo pentecostal que nós somos, neguinho sapateava, saía pulando, saltando, pulando. É rei. Sabe o que ele fez? Voltou para cuidar das ovelhas do pai.
Depois que Saul morreu, ele ficou sendo rei do sul. Só do sul, segunda vez foi consagrado rei. Agora ele era rei do sul. Mas passado alguns tempos, a Bíblia diz que ele se tornou rei de toda a Israel. Terceira vez. Foi rei, foi ungido rei 3 vezes. Irmãos, já pensou se na primeira vez que ele é ungido rei, quando acontece a perseguição, ele desiste? Rapaz, eu recebi uma unção, parece que depois que eu recebi essa unção, as coisas pioraram na minha vida. Ele tomou uma decisão em crer a palavra de Deus. Você vê que Davi, irmãos, ele não andava como alguém. Uma vez que ele recebeu uma unção, dizia: agora eu sou rei. Ele podia não estar sentado num trono, mas o coração dele tinha uma decisão: eu sou rei, e eu não sirvo, eu não sou um rei para o povo, eu sou um rei para Deus. Porque, irmão, antes de você ser alguma coisa para alguém, queira ser para Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos ser líder para os outros e não para Deus. Quando você é líder para Deus, Deus vai te colocar líder sobre os homens. Mas quando você quer ser líder só para os homens, Deus te abate, como Saul. Saul queria ser líder para o povo, ele queria agradar o povo. O que Deus fez? Tirou a unção dele. Davi queria agradar a Deus. Sabe o que Deus fez? Deu um reino para ele. Uau, aleluia. Nós precisamos, irmãos, ter uma decisão. A fé é uma decisão. Sabe o que Davi fez? Ele estava sendo perseguido pelo seu rei. Ele entra na caverna de Adulão, tem 400 homens lá. A Bíblia diz que Davi se fez líder deles. Até nos momentos mais críticos da vida dele, ele tinha tomado uma decisão de ser aquilo que Deus tinha chamado ele para ser. Você vai ver, irmão, que quando Davi foge de Saul, que ele fica com o rei de Ziclag, Aquis, que acontece uma tragédia, que quando ele sai para a batalha em Ziclag, os amalequitas vêm e levam a família dele, leva a família de todos. Davi, irmãos, ali naquele momento de tristeza, de angústia, ele chora até perder as suas forças, mas ele se levanta e ele vai procurar Deus. E quando ele procura Deus, ele faz a seguinte pergunta: eu vou perseguir eles, eu vou achar eles. E quando ele tem o aval de Deus, ele vai lá e traz todo mundo e não perde ninguém, porque é uma decisão no meio da dor. Ou você desmorona, ou você se levanta para mudar a situação. A fé é uma decisão. Eu não posso ter atitude sem ter decisão. Quem está me entendendo aí, dá um glória a Deus. Hoje Deus nos chamou Abrão. Olha o que a Bíblia diz que Abrão fez, irmão. Ele tomou uma decisão. Deus disse assim: sai da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Que terra? Nós, somos pessoas inteligentes. Nós perguntaríamos: sim, Senhor, mas que terra? Para onde? Eu vou ter uma casa lá? Sim, eu vou ganhar quanto lá? Porque aqui eu ganho um salário bacana. E aí, para lá, eu vou ganhar quanto? Não, Senhor, mas me fala a verdade lá. Lá tem meu ministério lá. Lá vai ter uma sapatilha de dança para me dançar, ou uma guitarra para me tocar. Abraão não fez pergunta nenhuma, irmão. Ele tomou uma decisão de confiar no Senhor. A Bíblia diz no versículo 4 de Gênesis, capítulo 12, ele se levantou e foi. Uau! Ele se levantou e foi. Foi uma decisão. Nós ficamos questionando por quê, para onde, como é que eu vou me sustentar? Ele simplesmente, ele não viu nada. Deus não mostrou nada para ele. Porque você sai por uma decisão, ouvindo a voz de Deus, e Deus te dá uma visão para você caminhar com Ele. Nós precisamos, irmãos, entender que a decisão faz toda a diferença. Pastor, eu estou passando por crise nesses dias, tem sido difícil na minha vida. Amém. Qual vai ser a sua decisão agora? Estou frio espiritualmente. Qual vai ser a sua decisão? Pastor, lá em casa o negócio não está fácil. Qual vai ser a sua decisão? Porque a fé, irmãos, é uma decisão. Ou você crê naquilo que Deus diz, ou você vai passar o resto da sua vida se lamuriando por aquilo que você não fez. Não vem procurar, irmãos, conceitos filosóficos para poder defender o que eu estou lhe dizendo, não. Porque a fé é uma decisão. Você precisa decidir crer ou não. Porque enquanto você procurar a sua resposta nas coisas desse mundo, você não vai ter resposta nenhuma. Porque todo mundo é falho, só tem um que é perfeito, e esse perfeito é Deus. Então nós só podemos tomar duas decisões: ou servir a Ele ou não. Mas eu aconselho você: tome uma decisão de andar com Deus. Tome a decisão de estar na presença dEle. Quem está me entendendo aí, diga glória a Deus. Segunda coisa que eu quero que você entenda, irmãos: a sua atitude tem que ser para abençoar os outros. Nós não podemos ter fé, irmãos, para abençoar apenas a nossa vida.
A nossa fé não pode ser egoísta. Tem gente que diz assim: pastor, eu tenho fé, mas parece que nada acontece na minha vida. Eu tenho fé. Você acorda de manhã, você olha para o espelho e diz: eu sou uma bênção, eu sou próspero, eu vou avançar, eu sou aquilo, eu vou conquistar. Tudo que você aprendeu com coach, você diz. Tudo que você ouve às vezes na igreja, o pastor diz: você é uma bênção, você diz: eu sou uma bênção. Você recita versículos bíblicos diante do espelho: eis que eu sou povo e propriedade exclusiva de Deus, nação santa, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pastor, e por que nada acontece na minha vida? Por que eu tenho tanta atitude, ousadia, mas não tenho resultado? Porque eu quero que você entenda uma coisa, irmão. A fé em Deus, ela não é para produzir frutos para mim, ela é para produzir frutos para nós. Deus não é egoísta, Ele não abençoa uma fé egoísta. Todos os homens que Ele usou foi porque eles tinham uma menção, um pensamento de salvar a nação, de curar a nação. Tem homem que não pensa nem na sua esposa. Como é que Deus vai abençoar os teus pensamentos? Tem gente aqui que se prosperar, larga a mulher. Larga. Tem gente que se prosperar, sai até da igreja. Então Deus não ouve. Porque Deus, irmãos, Ele olha a tua atitude, mas antes de olhar o que tu faz, a Bíblia diz: ó, olha só, quem tinha mais atitude na Bíblia, lá nos filhos de Jessé, não era Eliabe? Bonitão, não era? Deus disse assim: ó, o Deus não vê como o homem vê, não. O homem vê o que está por fora, Deus vê o có. Porque a tua atitude tem que estar atrelada à tua intenção. E essa intenção, se ela for egoísta, irmão, tu pode ter as melhores atitudes do mundo, Deus não vai honrar. Pastor, você vai olhar. Abraão viu, mas ele pensou na pátria, na sua descendência. Abraão pensou na sua descendência, Davi pensou na sua descendência. Irmãos, todos os homens, a sua atitude de fé, ela era para todos. Porque, irmãos, enquanto você estiver sendo egoísta, as coisas não funcionam na tua vida. Tem gente aqui que, irmãos, eu digo isso para você. Tem gente aqui que não pisa nos outros porque não pode, mas no dia que puder, vai pisar. Pastor, irmão, porque sua fé é para conquistar, para humilhar. Nossa fé, irmãos, vai ter resultado. Quem ainda está comigo aí, diga glória a Deus. Quem está no culto aí hoje, diga aleluia. Se nós não tivermos uma atitude, irmãos, e que essa atitude de fé englobe ou insira outras pessoas, ela não será atendida. Mas, irmãos, na sua vida pessoal, a sua fé vai ter resultado quando você decidir transformar a vida dos outros. Na minha casa, irmãos, a minha fé é por causa... Na minha casa, porque você pode ter fé para a sua casa. Tem gente que tem fé. Vou dar alguns exemplos aqui que Deus está falando comigo, eu vou falar, amém? Depois o irmão aí edita se ele não gostar. Irmãos, tem homem que recebe seu salário, ele compra tudo para ele, não lembra de comprar nada para a esposa. Sabe o que é isso? Egoísmo. Pastor, mas eu vou prosperar. Tem mulher que é do mesmo jeito. Pastor, mas eu vou prosperar. Pai, não, filho. A Bíblia diz, segundo a Bíblia, no livro de Ageu, é que essa tua prosperidade tem um saquetel furado, tu bota por cima, segundo Ageu. Toda atitude de fé egoísta, irmãos, não faz você crescer, não faz você avançar. Eu vou conquistar sim, pastor, pode até conquistar, porque tem um inimigo para te fazer achar que tu está avançando, e ele não tem problema com dinheiro, não tem problema com governo, o inimigo não tem problema com a autoridade nem com influência. Você pode ver que o próprio inimigo ofereceu para Jesus: está vendo, tudo isso é meu, eu te ofereço tudo. Tu quer isso? Te ofereço tudo, se tu prostrar, se dobrar a mim e adorar. Ele não tem problema com isso, mas você vai ficar sozinho. Irmãos, Abraão, Isaac, todos esses homens que nós lemos, eles queriam uma coisa: salvar o povo. Mas pastor, Salomão foi o rei. Sabe o que foi que fez Salomão o rei mais sábio, mais rico de toda a história, irmãos? Porque todo mundo fala da riqueza de Salomão, mas esquece de falar, irmãos, da visão de Salomão. Salomão disse: Senhor, me dá sabedoria para eu cuidar desse teu tão grande povo. O que Salomão queria, irmão? Cuidar do povo de Deus,
Quando você deseja, irmãos, quando você tem uma fé, quando a sua atitude de fé é relacionada àquilo que você pode fazer para aqueles que Deus ama, tudo flui na tua vida. Mas quando é só vem a mim, Deus, e o vosso reino, nada, não flui. Nós precisamos ter uma fé, que essa fé possa ajudar os outros. Se eu vim aqui nessa igreja, irmãos, orar por você, você cair aqui no chão, receber unção, chorar, receber uma palavra, e quando sair ali você não conseguir dar uma carona para alguém que está indo de pé para casa, eu falhei no culto, como pastor. Às vezes eu vejo gente que sai com o carro batendo. Ah, pastor, porque a pessoa mora lá não sei aonde, irmãos. Um dia era você, amanhã quem sabe não é você que está vindo lá do centro, e essa pessoa está de carro, encosta, irmão, pega aqui, entra aí, irmão, mas eu moro lá não sei aonde. Não se preocupa não, que um dia você me deixou não sei aonde, hoje é minha vez de te deixar não sei aonde, porque quem planta, colhe. A Bíblia diz que tem uma fé, irmãos, que ela só vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, sabe como foi que Davi venceu Golias? Não foi treinando mais do que ele, foi dizer assim, ó, tu vem contra mim com lanças, espadas, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Vai existir situação na tua vida, que muitas oportunidades vão aparecer, mas que não são de Deus. Você vai ter que ter fé atrelada à palavra de Deus, para vencer isso. Você vai ter que olhar e dizer assim, a palavra de Deus diz é isso. Ah, porque um dia uma pessoa, um profeta, né? Ele se autodenomina profeta. Ele entrou aqui na igreja. Você quer dizer uma coisa para o senhor, pastor? Eu digo, para mim, diga. Se eu tive um sonho, eu digo, conte o sonho como sonho, né? Conte o sonho. E ele contou o sonho. Aí no sonho dele, a minha esposa me deixava. Eu digo, meu filho, deve ter sido triste demais esse dia. Aí ele, por quê, pastor? Porque no dia que ela me deixar vai ser o velório dela. Porque eu fiz uma aliança com ela, que é até que a morte nos separe. Eu disse, não, pastor, mas o senhor não está entendendo. É que sua esposa vai lhe deixar. Eu digo, irmão, eu não sei o que esse teu sonho está dizendo. A palavra de Deus diz para mim que o que Deus uniu, a palavra de Deus diz que quando eu me casei, eu me tornei um só com minha esposa. A palavra de Deus diz para mim que nenhum mal chegará à minha casa. A palavra de Deus diz para mim, irmão, para esse irmão, a palavra de Deus diz para mim que nenhuma maldição chegará à minha casa. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão, eu conheço minha esposa e me conheço também. Nós não estamos dando brecha nenhuma para o Satanás entrar na nossa casa. E ele disse que era naquele ano, no final daquele ano, já está com uns 4 anos. Porque existem pessoas, irmãos, que vão jogar coisas para minar a tua fé no teu coração. Se você não tiver uma palavra de Deus no teu coração, você recebe. Quantas pessoas alguém não disse assim para você, rapaz, eu estou sentindo, sei não, eu acho que vai acontecer alguma coisa ruim contigo. Aí você faz o quê? É mesmo, né? Aí eu já estou sentindo até uma dor, já estou sentindo até alguma, e você recebe aquilo ali. Irmão, existem palavras, o que, irmão, está vendo o quê? Não, eu estou sentindo que vem uma coisa ruim. Irmão, a palavra de Deus diz que nem um dardo inflamado do maligno vai me tocar, porque eu tenho o escudo da fé. Aleluia! Tenha a sua fé atrelada à palavra. Irmãos, a palavra de Deus é que muda a nossa história. Tem muita gente que tem fé, irmão, sabe o que? Nos coaches. Tem fé, sabe no que? Em autoajuda. Ah, não, porque é o seguinte, aqui eu vou aqui, é o seguinte, eu vou mudar meus hábitos aqui. Agora eu não vou mais comer glúten, porque quem não come glúten é próspero. Então eu vou comer mais glúten, não. Irmão, o que a palavra diz sobre isso? E não, porque agora eu vou me vestir desse jeito, porque quem se veste desse jeito é poderoso, e eu vou me vestir como quem é poderoso. Irmão, vai olhar João Batista, ele vestia a pele de camelo, irmão. E a Bíblia diz que o próprio Jesus afirmou que na terra não tinha homem maior do que ele, e no céu ele era o menor. Uau! Não porque eu tenho que andar como uma pessoa, irmão,
O que a palavra diz sobre isso? Eu quero que você atrelhe a sua fé. Eu quero que você tenha uma fé saudável. Eu quero que você tenha uma fé na palavra de Deus. Eu quero que você tenha uma fé, irmão. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu já vi pastores chegar, irmãos, com terno mais caro do que essa igreja aqui, em alguns lugares pregando. Tem uma palavra perfeita, perfeitinha, mas logo depois você vê escândalo dele batendo na esposa, dele traindo a esposa, dele fazendo as coisas. E já vi pessoas subirem com a gola polo e cego ser curado, coxo andar, pessoas serem batizadas no Espírito Santo. Porque não se trata, irmãos, do externo, não se trata do que você aparenta, se trata do que você crê, daquilo que está dentro de você. Quem está comigo ainda aí, diga glória a Deus. E aquilo que está dentro, irmão, é a palavra diz que nós temos que pregar essa palavra na tábua do nosso coração. Essa palavra tem que estar pregada na tábua do nosso coração, irmãos. Essa palavra tem que estar arraigada no nosso entendimento. Nós não podemos abrir mão da palavra. A fé que não está alinhada com a palavra não é uma fé divina. Nós precisamos entender, irmãos, a ciência diz uma coisa, e eu vejo hoje a igreja aceitando o que a ciência diz. A minha Bíblia diz que Deus se alegra com a morte dos santos. A minha Bíblia diz que aquele que morre em Cristo vai ressuscitar em glória com Ele. Aleluia! Eu não posso ter uma fé que tira o poder da palavra de Deus. A minha fé tem que estar em linha com a palavra de Deus. Irmãos, Deus curou enfermo, Deus cura tudo. Deus pode curar de Covid, Deus pode curar do que for. Deus pode te blindar para você nunca pegar isso na tua vida. Pastor, alguém no início perguntou para mim: pastor, o senhor não tem medo? Eu digo: meu irmão, todo mundo que existe na face da terra tem algum medo na sua vida. Todo mundo tem medo, mas nós precisamos ter fé.